Boa noite, Petra. Vamos dar aqui uns minutos para as pessoas irem aderindo ao Porta Aberta Responde de hoje. Cíntia Pinto Oficial, muito boa noite ao Porta Aberta Responde. Vamos entrar aqui, boa noite, Regina Costa, da equipa Regina Costa e Isabel Cristina Porta Aberta, aqui no Facebook. Boa noite. Vamos dar aqui uns minutinhos para que as pessoas possam ser avisadas que nós já estamos live. Dr. Jorge Manuel Rocha também já foi desafiado muitas vezes para estar aqui no Porta Aberta Responde. Muito boa noite. Eduardo Albuquerque, boa noite ao Porta Aberta Responde de hoje. Boa noite, Olga Costa. Bem-vinda ao Porta Aberta Responde de hoje. Eu vou começar, enquanto as pessoas vão recebendo notificações de que nós já estamos live, vou começar a dar alguns avisos para depois enviar aqui o convite do Facebook e depois pelo Instagram, convidar a Petra Tavares, que é a nossa convidada especial de hoje aqui no Porta Aberta Responde. Portanto, aproveitem. Quem já nos está a assistir, Nuno Martins, muito boa noite, bem-vindo ao Porta Aberta Responde, Isabel Cristina, boa noite, partilhem a setinha do partilhar, avisem os vossos amigos, partilhem nos grupos de interesse do imobiliário e não só, do Facebook, de relacionamentos em termos profissionais, partilhem a live, não se está a ouvir bem no Facebook, disse-me a Olga. Por favor, se mais alguém tiver com este problema, avisem, que é para quando a Petra entrar live connosco, estarmos a ouvir. Boa noite, Ana Ladeira, da equipa Ana Ladeira. Muitas paragens. Eu no Facebook. Será que não é a tua internet, Olga? Dê-me um feedback, por favor. Jorge Manuel Rocha, Dr. Rocha. Boa noite, Isabel Cristina. Dr. Rocha, Regina Costa, por favor, dê-me um feedback. Porque às vezes não é a minha internet. Eu tenho aqui os pontinhos, deixa-me ver, tenho os pontinhos todos, tenho aqui os microfones perto de mim. Digam por favor se está-se a ouvir bem no Facebook e se está-se a ouvir bem no Instagram também. Nuno Martins, aqui está boa. Olá, Filomena Rocha, da Real Vida Seguros, Rocha Pereira. Eduarda está a ouvir bem, no Instagram também, obrigada pelo feedback a todos. Eu vou dar durante agora os próximos minutos, enquanto vocês partilham, enquanto avisam os vossos amigos, que nós vamos estar hoje em direto com a doutora Petra Tavares com o tema Rapport como arma poderosa. É um tema muito importante para quem trabalha com pessoas, mas não só, para quem convive com pessoas, para quem quer criar rapport, para quem quer perceber um bocadinho mais sobre o rapport. Isso, Olga, se calhar sai da live, voltas a entrar, se calhar melhora, porque está aqui a Regina, toda a gente a dizer que está a ouvir bem, que não está a ouvir com cortes no Facebook. Portanto, antes de eu chamar a doutora Petra Tavares, vou dar os avisos e eu já estava a começar a dar. No dia 1 de junho é o Dia da Criança e nós, na Porta Aberta, vamos fazer uma ação que será a Festa da Criança. Quem vive nas redondezas, não só na freguesia de Algueirão, Mãe Martins, mas quem vive próximo, quem vive noutras freguesias próximas daqui, ou mesmo em outros concelhos, que queira vir para a Festa da Criança, vamos dar um enfoque aos direitos da criança, também aos deveres das crianças. Elas não têm só direitos, mas nós não estamos a falar só das crianças, sei lá, na Palestina, não. Estamos a falar de situações em Portugal que muitas vezes os direitos das crianças não são respeitados. Em honra a este dia e às nossas crianças, vamos fazer em frente à Porta Aberta, aqui num largo, numa pracinha, que tem ali um mural dos ranchos folclóricos de Algueirão Mãe Martins. Vamos fazer a Festa da Criança. Será a partir das 15h30.
A Porta Aberta fica na Rua do Rio da Azenha, na Rua Rio da Azenha 10B, em Mem Martins, muito próximo à estação. Vamos ter pinturas faciais, vamos ter modelagens de balões, prendas, guloseimas QB, vamos ter a hora do conto, vamos estar a distribuir balões, prendas, saquinhos com guloseimas para as crianças e fazer atividades interessantes de contar histórias, de contador de histórias, para as crianças que aqui vierem a partir das 15h30, terça-feira, dia 1 de junho. Era o primeiro aviso que eu vos queria dar. Também queria voltar a dizer, acho que já falei isso na live anterior, o próximo Garage Sale, GSPA, será no Centro Social Paroquial do Algueirão, Mem Martins e Mercês. Vai ser cedido o espaço no dia 19 de junho, é um sábado, das 9h30 às 17h30. Quem quiser participar no Garage Sale e tiver objetos que já não usa e tiver destralhado e quiser doar objetos, quadros, livros em bom estado e quiser doar, entre em contato connosco na Porta Aberta. Qualquer consultor pode lhe atender. Falem com os vossos amigos. Garage Sale Porta Aberta, toda a receita revertida para instituições de solidariedade social, de apoio social, como nós fizemos a exemplo do primeiro Garage Sale que aconteceu na Crisbela Flores no L'Oréal. Esperamos as vossas doações, mas também esperamos mais ainda a vossa participação no dia 19 de junho para comprar coisas que sejam do vosso interesse. Às vezes o que não é interessante para mim, que é tralha para mim, pode ser muito importante para alguém. Divulguem, ajudem-nos a divulgar. Está no Instagram da Porta Aberta e no Facebook da Porta Aberta o evento. Podem também escrever e-mail para o geral @portaaberta-imo.com se tiver alguma coisa para doar, desde quadros, louça, livros, objetos que já não sejam utilizados. Nós já temos as doações do outro Garage Sale, que nós não vendemos tudo, antes pelo contrário ficamos com bastante doações e vamos levar para o Garage Sale. Quem nos quiser ajudar, obrigada, a Olga está a escrever o e-mail, pode telefonar por 219-206-550 ou escrever para nós ou mandar mensagem privada através do nosso Facebook e do nosso Instagram. Os últimos dois avisos assim é que a live da próxima semana será com a Fernanda Helena. A Fernanda Helena vai estar connosco para falar de Feng Shui. É uma live muito esperada, um tema bastante interessante, o Feng Shui. Ela vai estar connosco na quarta-feira, às 21 horas, como sempre no Porta Aberta Responde. Quem quiser conhecer desde já um bocadinho da Fernanda, é só aceder ao Instagram fernanda.helena.inspira. Ela vai estar conosco na próxima quarta-feira para falar sobre o Feng Shui. É um tema tão interessante como o tema de hoje com a Petra sobre Rapor. Partilhem, continuem a avisar os nossos amigos que nós já estamos live para dar a oportunidade de participarem deste tema interessantíssimo que nós vamos estar hoje com a psicóloga Petra Tavares. Aproveitem esse bocadinho enquanto eu estou a dar os avisos e partilhem. Depois nós vamos fazer uma pausa por causa dos feriados de junho. Vamos fazer uma pausa no Porta Aberta Responde e vamos retomar as lives no dia 16 de junho. Teremos live de 16 a 30 de junho com temas e convidados que nós ainda vamos divulgar e posteriormente, depois do dia 30 de junho, depois da pausa de julho e agosto, voltaremos, depois nós anunciamos, com o Porta Aberta Responde em setembro, depois das férias de verão. Aproveitem, enviem-nos e-mail, telefonem-nos ou enviem mensagens para o Instagram ou para o Facebook da Porta Aberta para nos avisar de temas, para nos pedir temas ou para nos sugerir convidados que vocês queiram ouvir aqui no Porta Aberta Responde, porque o Porta Aberta Responde é um projeto gratuito, feito, pensado em si, um projeto pensado em satisfazer a nossa necessidade e a nossa sede de conhecimento. Portanto, se tiver algum tema interessante, enviem-nos mensagem privada, escrevam para o nosso e-mail geral, @portaaberta-imo.com. Aproveitem o verão para sugerirem temas que sejam do vosso interesse,
sugerirem convidados, pessoas que vocês conheçam, que tenham a vontade de estar aqui no Porta Aberta Responde a falar connosco quarta-feira, sempre às 21 horas. Aproveitem esse período para sugerirem os temas. Por último, nós vamos fazer uma formação provavelmente na primeira quinzena de julho, durante o mês de julho. Vamos estar a fazer uma formação através da plataforma Zoom para quem quer ser consultor imobiliário ou quem já é consultor imobiliário e quer aprender. Uma formação completamente gratuita. Aliás, há um seguidor que está sempre presente no Porta Aberta Responde, não sei se está por aí hoje, que é o Gilson, está no Brasil. Esta formação vai poder ser acompanhada. A Filomena Rocha também tinha manifestado interesse em fazer formação no imobiliário. Nós vamos divulgar no Instagram da Porta Aberta. Adiram o Instagram, sigam o nosso Instagram, façam like ou sigam o nosso Facebook. Vamos anunciar esta formação, que será um dia inteiro, com intervalos obviamente, feito através da plataforma Zoom, para quem quiser ser consultor imobiliário em qualquer parte de Portugal. Já estou a avisar porque vi aí a Filomena Rocha. Ou se estiver no estrangeiro, mediante inscrição completamente gratuito e quiser participar da formação imobiliário, documentação e técnicas de venda, vamos anunciar data. Provavelmente será na primeira quinzena de julho, ainda não temos data, mas fiquem atentos que nós iremos anunciar data para formação em imobiliário. Em qualquer lugar do mundo, vai depender obviamente do fuso horário, poderão se inscrever, é mediante inscrição, porque nós teremos que enviar e-mail. Olá Érica, Beatriz, bem-vinda. Cristina Paranhos já tinha dito, acho que já tinha dito, bem-vinda ao Porta Aberta Responde. Avisem pessoas que vocês conheçam e queiram fazer esta primeira formação no imobiliário. Acabei de ver o Gilson Gomes entrar, penso que entrou agora. Boa noite, Gilson. Eu estava justamente a dar o último aviso do início desta live de hoje. Estava a falar que a formação em imobiliário, documentação, legislação e técnicas de venda para qualquer parte do mundo, completamente gratuita. Quem quer ser consultor imobiliário ou quer perceber da consultoria imobiliária, eu estava a falar com a Filomena, que eu penso que seja da Aveiro também, Filomena Rocha. O Gilson está no estrangeiro. Avisem, basta enviar um e-mail para o geral@portaaberta-imo.com. A formação será de um dia inteiro, através da plataforma Zoom, com intervalos. Esta formação é voltada para quem quer ser ou já é consultor imobiliário e quer conhecer um novo projeto, quer perceber mais. É completamente gratuita, mediante inscrição. Avisem todas as pessoas que são consultores imobiliários ou que não são, mas pretendam fazer a formação sem custos. Basta enviar um e-mail para geral@portaaberta-imo.com. Será mediante inscrição através da plataforma Zoom para qualquer parte do mundo. Anunciaremos data. Na primeira quinzena de julho decorrerá esta formação online 100% e 100% gratuita. Avisem-nos para nós ficarmos com o e-mail, criarmos a base de dados para enviarmos o convite. E agora eu vou convidar a doutora Petra Tavares para participar connosco. Vou aqui enviar já o convite pelo Facebook. A doutora Petra é psicóloga clínica e da saúde e está a tirar uma especialização em psicologia social, do trabalho e das organizações. Quem quiser conhecer o Instagram da Petra, apsicologia.pt, também pode dar uma espreita dela. Deixa-me deixar aqui as cábulas com as perguntas que já nos foram enviando e vou copiar aqui o convite para enviar pelo Messenger para a Petra participar, entrar aqui em live conosco. Deixa-me ver. Colar. Petra, já enviei o convite pelo Facebook e quando quiser pedir para aderir aqui no Instagram, continuem a convidar os vossos amigos. Boa noite, Matilde Albuquerque, bem-vinda. Espero que todos estejamos a ouvir. Eu já enviei o convite à Petra aqui pelo Facebook, espero que ela tenha recebido. Penso que sim.
porque eu já estou com a Petra. Quem está no Facebook já está a vê-la. Olá, querida. Agora, Petra, peça, por favor, para aderir aqui ao Instagram, para vermos se está tudo bem, não estamos a ter feedback. Para vermos se pelo Instagram também está ok. Pelo Instagram e pelo Boa Facebook. noite. Boa noite, Petra. Boa noite, então, como estão? Tudo bem? Está tudo bem? A Petra já está habituada a fazer lives, portanto eu não vou estar aqui com mais delongas. Em Só duas redes dizer... sociais ao mesmo tempo, não, mas vamos lá que vai dar certo. Claro que vai, sim. Em duas redes sociais, a olhar e ainda com 100 pessoas, imagine eu logo no início, Petra, sem experiência nenhuma em lives, com experiência para falar para pessoas e não para computador ou para telemóvel, foi bastante complicado. Mas é um desafio bom e eu tenho a certeza que vai correr bem. Exato. Para quem está a aderir agora, é só para avisar que o Porta Aberta Responde fica gravado no IGTV da Porta Aberta e no separador vídeos em direto do Facebook da Porta Aberta. E para vos pedir para seguirem a Porta Aberta no Instagram e fazerem like no Facebook para irem ouvindo as novidades todas da Porta Aberta e do Porta Aberta Responde das nossas lives semanais. Está aqui o António Caracol a dizer boa noite, Petra. Boa noite, Sr. António Caracol. Bem-vindo, António, ao Porta Aberta Responde. E a todos aqueles que estão a entrar. Isso mesmo. Petra, antes da gente começar e de eu fazer as perguntas que as pessoas nos mandaram e que eu tenho aqui apontadas na minha cábula, queria que te falasse um bocadinho de ti, do teu trabalho, da tua formação, desses a conhecer a doutora Petra Tavares. Então, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica e de saúde. Neste momento, tal como já referiram aqui, estou a tirar uma especialização em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações e tenho diversos cursos em diversas áreas relacionadas com Psicologia e nos últimos tempos tenho focado também em aprofundar conhecimentos na área do desenvolvimento pessoal e do coaching. Neste momento trabalho coaching. Sim, começou a criar aqui um bichinho de curiosidade para essa área e tenho estudado um pouco mais sobre essa área. Atualmente trabalho em formato 100% online, onde acompanho adultos em termos de acompanhamento psicológico, seja gestão emocional, desenvolvimento pessoal, nas questões emocionais e psicológicas. Então, a Petra, tu estás a dar consulta? Sim, online? Online, exatamente, ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode contactar e marcar uma consulta comigo. Estou aqui à disposição. Quem quiser seguir o Instagram da Petra, quando me apresentaram boa noite, Lucas, de Castelo Branco, também está sempre aqui conosco. Quem quiser seguir o Instagram da Petra, apsicologia.pt, eu dei uma espreita dela, achei bastante interessante. Siga. Quer deixar o contato, um e-mail, Petra, antes da gente começar com as perguntas? Sim, vou ser sincera, não sei o contacto de cor, mas ele está lá no link da bio, basta entrar lá, está lá logo, tem um link direto para o WhatsApp, o e-mail é petratavares.psi@gmail.com, mas também se mandarem uma mensagem direta no Instagram, também irei responder pelo Instagram. Se carregarem no link da bio, tem Telegram, tem WhatsApp e tem e-mail direto. Se tem lá todos os contactos, basta mandarem uma mensagem. Esta malta jovem percebe perfeitamente disso tudo, o link da bio e essas coisas que a gente vai ouvindo. É só carregar, está lá o link e entram logo em contacto diretamente. Muito bem. Eu quando propus o desafio e fiz o convite à Petra, quando falei do tema, porque foi um tema que nos foi pedido por e-mail, justamente falarmos sobre rapport, a Petra, na nossa primeira conversa, falou que na psicologia não se usa muito o termo rapport. Antes de eu fazer a primeira pergunta, que é o que é o rapport, eu peço, vou fazer a primeira pergunta e a primeira pergunta é exatamente isso, o que é o rapport. Mas eu acho que a gente devia falar um bocadinho. Ela teve a dizer e eu tive a ouvir aquilo tudo, porque ela disse que na psicologia não se usa muito, é no coach. Petra, fala um bocadinho aquilo que tu me disseste.
É assim, eu estudei 5 anos, né, em psicologia e nunca mal ouvi falar sobre rapport. Comecei a ouvir quando comecei a entrar mais no mundo do coaching e tenho familiares também que são coach e comecei a ouvir esse termo mais na área do coaching. Mas no final do dia as coisas complementam-se, porque depois já vou dizer o que é quando disser o que é o rapport, mas na psicologia utiliza-se mais o termo empatia. Criar uma relação empática, para estabelecer uma boa relação terapêutica com o outro, com o cliente, com a pessoa que temos ali à nossa frente e que vamos iniciar um processo de acompanhamento. Falamos mais em estabelecer uma relação de empatia, não tanto no rapport. Mas depois, na definição, as duas coisas acabam por se complementar. Por isso é que é mais uma questão de o nome e o conceito em si, do que propriamente na prática, acabam as duas coisas por se complementar. Ok. Ou seja, na consultoria imobiliária, por exemplo, nas formações de PNL ou outras, é muito normal os consultores imobiliários ouvirem realmente o termo rapport. Uhum. O que eu não tinha muita noção é que na psicologia não se usava e que, lá está, acaba por ser a empatia. E então vamos para esta primeira pergunta, que efetivamente é mesmo aquilo que quem nos sugeriu o tema e nos pediu, aliás não foi só uma pessoa, foi pedido por vários consultores imobiliários que nos seguem. Petra, o que é o rapport? Então, o rapport, assim de uma forma muito simples, é criarmos uma relação, é estabelecer uma conexão, uma ligação com a outra pessoa que nós temos à nossa frente. Eu posso dizer que é a capacidade que nós temos de entrar no mundo de alguém e de compreender o mundo dessa pessoa. É um conceito que está na base de todas as relações que nós estabelecemos com o outro, porque à partida, quando queremos estabelecer uma relação com outra pessoa, queremos estabelecer uma relação positiva, não é? E aí é que entra o rapport, porque está na base dessa relação positiva. É basicamente criar uma relação, criar uma conexão de empatia com a pessoa que nós temos à nossa frente. Que pode ser um desconhecido ou pode ser um colega de trabalho com quem a gente já trabalha. Exatamente, exatamente. Isto é essencial, não só, aqui estamos a falar um pouco mais na área imobiliária, mas é essencial não só quando estamos a trabalhar com o cliente, mas quando estamos com um familiar. Quando estamos numa conversa com um familiar, se nós não estabelecermos o rapport ou não colocarmos em prática aquilo que o rapport significa, vamos estar ali a criar uma relação que pode ser não tão positiva. Nós depois até mais à frente vamos falar sobre algumas dicas que podemos utilizar para estabelecer o rapport e ao ver essas dicas nós vamos ver que se a pessoa não se comportar dessa forma, vai criar ali uma relação de conflito, pode criar ali uma relação negativa se a pessoa não estabelecer rapport connosco, se não criar ali aquela empatia connosco. Ou seja, mas Diga. Eu ia dizer que, até aqui falando um bocadinho na área das vendas e na parte imobiliária um bocadinho mais especificamente, se desde o primeiro contacto não for estabelecido este rapport, pode comprometer todo o processo de venda. Porque a própria pessoa vai perder o interesse. Portanto, é muito importante que seja a tal primeira impressão, tem a ver com isso? Exatamente, tem que ser, sim, é essencial que seja logo no início. Logo no início, ali no primeiro contacto, estabelecer logo esta relação empática, estabelecer logo o rapport, senão depois pode comprometer todo o resto do processo. E não estabelecer tem a ver, quando a gente fala em antipatia, porque eu acho que não são antônimos, mas tem a ver a antipatia, uma pessoa naturalmente antipática, uma pessoa mais sisuda, que não tem a ver com a dificuldade de estabelecer rapport com o próximo, com uma pessoa com quem se esteja a falar ou com um cliente? É assim, pode estar relacionada. Eu até posso dizer que tanto estabelecer uma relação empática como estabelecer o rapport pode ser mais difícil para umas pessoas do que para outras, tendo em conta a sua própria personalidade. Mas lá está, é uma coisa que deve ser treinada. E até mais à frente ia dizer que, por exemplo, uma das dicas que nós podemos utilizar quando estamos a estabelecer rapport com o outro é sermos pessoas positivas, temos um discurso positivo. E uma pessoa que à partida é uma pessoa que tem um discurso negativo ou que tem tendência para ser um pouco mais antipática, pode ter mais dificuldade em estabelecer o rapport, porque não consegue aplicar essa estratégia de forma tão natural. Mas lá está, é algo que pode ser treinado. O rapport pode ser criar rapport, a empatia pode ser treinada. Exatamente. O comportamento pode ser treinado. Exatamente. Não é um vendedor dizer, não, eu sou assim, eu não vou mudar e eu não consigo fazer isso. Não. Até porque existem formações de PNL e de coaching, exatamente para aprenderem a estabelecer o rapport com o outro. A primeira, não é? Aprender a estabelecer esta relação. Eu vou ler aqui a segunda pergunta. A Olga fez um comentário, eu já vou ler. Por que o rapport é tão importante ao estabelecer uma relação? Ok. Então,
O rapport, ele permite logo ali criar uma relação de confiança, uma relação de cooperação, de diálogo e faz com que a outra pessoa confie logo em nós, ok? É claro que isto, é assim, não vou dizer que acontece com todas as pessoas, mas aumenta a probabilidade da pessoa aumentar a confiança que tem em nós. Isto na área das vendas então deve ser ainda mais importante, porque a pessoa vai ter mais abertura para nos ouvir, para nos escutar, a pessoa vai se sentir compreendida, vai se sentir ouvida, vai sentir que realmente estamos interessados em quais são as suas necessidades e não simplesmente em vender o nosso peixe, passando a expressão. Então a pessoa vai se sentir mais conectada connosco, vai se sentir mais compreendida, vai se sentir ouvida e automaticamente vai estabelecer uma relação positiva comigo. Ok? Isto é basicamente o porquê tão importante. A outra pessoa vai se sentir conectada connosco, vai se sentir ouvida, vai se sentir compreendida e vai estar mais aberta também para aquilo que nós depois vamos ouvir, depois vamos falar, vamos oferecer. Ok? Ou seja, cria logo o consultor imobiliário, Petra, é assim, há o comercial normal, que vende coisas, o consultor imobiliário não é um vendedor. Ele é efetivamente isso que o nome diz, até a lei chama técnico. Porquê? Ok. Porque o consultor imobiliário, isso é muito importante, quem não é do ramo e nos está a ouvir perceber, presta efetivamente um serviço técnico, como a lei diz, como a lei o chama de técnico do imobiliário, a lei não chama nem de agente, nem de consultor, nem de coisa nenhuma, é técnico, é esta designação que a legislação dá, ele presta um serviço especializado de consultoria. E baseado nisso, o rapport acaba por ser tão ou mais importante como um outro comercial que diretamente venda, porque o consultor media, intermedia, informa numa relação em que, na verdade, ele não está a vender o produto, quem vende é o dono da casa. Ele está a promover um produto, está a promover um fecho. Se calhar mais rapport precisa criar. Vai ao encontro disto aqui que a Olga diz, eu vou ler e se tu quiseres comentar. Existem pessoas que se fecham logo ou não têm qualquer vontade de ser empáticas e aí complica. E estas pessoas que se fecham logo e que precisam trabalhar com o cliente ou com pessoas, como é que mudavam essa atitude? Primeiramente, têm que estar dispostas a mudar. Não é? Tem que reconhecer, ok, eu tenho dificuldade em estabelecer este tipo de relação, sou uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais reservada, mas primeiramente ela tem que querer mudar. E depois, até como estava a dizer, através de formação, de treino, de prática, pode ser treinado. Pode ser treinado com formações, com roleplay, com colegas. Agora já estou a pensar aqui em coisas práticas mesmo. Em contexto de formação de coaching e PNL, fazer roleplay, fazer treino, treinar. E não há nada que não possa ser treinado. Exatamente, é comportamento e o comportamento pode ser treinado. Sim, falávamos isso noutras lives referentes a outro tipo de tema, mas que nós podemos treinar. Ok. Gilson fez uma pergunta, mas Gilson, a sua pergunta por acaso está aqui e se eu fizesse agora ia adiantar. Façam perguntas, já registrei no computador de bordo, mas vou fazer a terceira pergunta que eu tenho aqui na cábula para Petra, porque senão depois eu vou para o fim e começamos já a dar as dicas, porque o Gilson Petra, só para dizer aqui no Facebook, ele pergunta como é que nós podemos criar rapport com o cliente. Isso acaba por ser dicas ou informações que estão aqui numa pergunta mais abaixo, ok, Gilson? Eu não me vou esquecer, mas se quiserem fazer outras perguntas, eu agora estava aqui a correr o Instagram para ver se tinha. A Olga diz, mas não se treinam possíveis clientes. Já percebi. Ok. Diga. Não se treinam possíveis clientes, mas nós podemos antecipar o comportamento que o cliente pode ter. Como? Podemos antecipar, agora estou aqui a fazer uma resposta que eu pensei assim agora, imaginando que nós estamos em contexto de formação, ok? E dizemos, e estamos a simular que estamos a apresentar uma proposta. Corrija-me se eu estiver errada na prática imobiliária. Na vossa prática, porque não tenho conhecimento. Imagino que eu estou a apresentar uma proposta. E a pessoa que está a fazer roleplay comigo pode perguntar, ou pode dizer, ok, e se eu responder assim, o que é que tu vais responder? E se eu for resistente, o que é que tu vais responder? Eu até estou-me a lembrar agora que eu tive em contexto de uma formação até sobre liderança e comunicação e também era um roleplay em que eu, como chefe, tinha que apresentar uma determinada coisa ao meu colaborador e o meu colaborador e a pessoa que estava a fazer o roleplay comigo mostrou-se resistente. Exatamente, para eu aprender se um colaborador for resistente comigo, como é que eu vou agir naquela situação? E aí nós estamos a antecipar o comportamento do outro.
Podemos, e pessoas que já têm também prática, não é? Nesta área, podem dizer, ok, nós temos determinado tipo de clientes que é mais fácil lidar e que normalmente responde assim. Temos determinados clientes que é mais complicado lidar e normalmente responde assim. Temos aqueles que nem querem ouvir. Temos aqueles que querem ouvir, mas têm sempre muitas dúvidas e ficam a questionar e a adiar. Temos aqueles que tomam logo decisões imediatas, então nós já podemos ter ali uma determinada noção de qual é o comportamento dos clientes que nós vamos abordar e antecipar isso em formação, em roleplay, em treino. E aí já vamos estar mais preparados para isso. Já estás a responder a pergunta do Gilson de certa forma. Repara bem, Olga. Mais ou menos. Olga, disseste bem quando disseste que nós não podemos treinar os clientes. Não. Mas podemos antecipar o comportamento dos clientes, como a Petra está aqui a explicar. Por exemplo, nós fazemos uma lista, Petra, corrige-me se eu estiver errada. Fazemos uma lista com colegas com mais experiência de reações do cliente ou de respostas do cliente, do género, não quero ouvir, vou desligar o telefone, minha senhora, isto não é assim, não me interessa. Um rol de 30 respostas de rejeição, da objeção que o cliente pode colocar. E depois, em teatro, não é? Em teatro, entre dois colegas, fazendo ou em frente ao espelho. Agora inventei o teatro, mas podia ser em frente ao espelho. Espera aí, agora a resposta era essa. Então, se a resposta é essa, eu vou dizer o quê? É assim, não é, Petra? Eu agora estou-me a lembrar, eu própria em entrevistas de trabalho, muitas vezes eu vou pesquisar quais são as principais coisas que me podem perguntar, que me podem questionar. E eu treino antes de ir exatamente para estar preparada. Eu não sei como é que vão reagir, eu não sei como vão perguntar, mas eu vou-me preparar para aquilo. E também hoje em dia existem também inúmeros artigos sobre objeções de clientes, e como nós podemos combater as objeções que os clientes nos colocam, e entrando por aí, treinando aqui o rapport até com os clientes mais complicados, por assim dizer, depois será mais fácil na prática conseguir aligerir a situação. A Olga diz que neste caso a experiência é muito importante. Sim, a experiência é muito importante. Concorda? Sim, concordo, sim. Para ter aqui uma melhor ideia dos clientes que podem surgir. A gente não nasce com experiência, portanto, se calhar, não é? A gente não nasce com experiência. Sim. Portanto, se calhar, Olga, a formação, muito treino, lá está. Exatamente. Muito treino, muito estudo para termos segurança, porque se calhar às vezes a gente não consegue ter esta resposta, antever a reação negativa ou a objeção do cliente porque não treinamos, porque não estudamos suficientemente, porque não estamos seguros, pode ser assim. Exatamente, sim. Faz sentido, não faz? Faz. Terceira pergunta, o Dr. Rocha fez, eu já vou ler, Dr. Rocha. Terceira pergunta, quais os benefícios que nós podemos ter, todos nós, que trabalhamos com clientes, ou com formandos, com alunos, com pessoas, quais os benefícios de utilizar o rapport? Uau, todos. A pessoa fica mais receptiva e mais aberta para ouvir o que nós temos para dizer. Nós demonstramos interesse pela outra pessoa, vamos conseguir perceber melhor as suas necessidades, porque muitas vezes nós entramos numa relação e só queremos dar aquilo que queremos dar e queremos falar aquilo que queremos falar sem entender qual é a real necessidade da pessoa. E ao estabelecer rapport, nós mostramos um interesse genuíno pelo que a outra pessoa precisa, pelo que a outra pessoa diz. E isso ajuda-nos a perceber melhor quais são as suas reais necessidades. Permite também interagir de uma forma mais eficaz com o outro e ela demonstra menos resistência ao receber informações e ao trocar informações connosco. Ou seja, quebra aqui um bocadinho a resistência que a pessoa pode ter numa primeira abordagem, aqui num primeiro contacto, num relacionamento. Outro benefício permite estabelecer aqui a confiança, que sem confiança não existem relações positivas, isso é crucial. Nós tendemos a confiar mais em pessoas que nos escutam e que se interessam por aquilo que nós temos para dizer de forma honesta e de forma genuína, então aqui a confiança é logo crucial. Nas vendas também, desculpe, vendas não é consultoria, mas pode falar venda, mas pronto. Não, mas também faz parte, nós temos que perceber, é comercial. Sim, aqui pronto, na área das vendas, estive a pesquisar um bocadinho para me preparar, na área das vendas, claro que se nós estabelecemos logo a partir daquela relação de confiança com um potencial cliente, ele vai estar mais propenso a comprar e a estabelecer um negócio, entre aspas, connosco, não é? Porque nós realmente ouvimos.
E se nós pensarmos na prática é isso, quando nós entramos numa loja de roupa, nós não queremos alguém que nos vai simplesmente dar a peça mais cara porque sim. Quando nós entramos numa loja de comida, nós não queremos que o vendedor venha para cima de nós e nos dê aquilo que ele nos quer dar, mas sim que ele nos ouça, que ele perceba aquilo que eu preciso e me dê aquilo que está ajustado às minhas necessidades. E o rapport permite logo fazer isso, porque nós estamos ali a escutar o outro, a perceber as suas necessidades. Quando nós formos falar, a pessoa vai estar mais propensa a ouvir, vai haver mais probabilidade de comprar ou de fechar algum tipo de negócio connosco. E também, outra coisa importante é que permite estabelecer uma relação a longo prazo. Isto nas vendas o que é que quer dizer? A pessoa não vai só comprar uma vez, a pessoa vai querer voltar a comprar de mim. Isso também é muito importante. Pode não comprar ela, mas indica o primo, Sim, o padrinho. Exatamente. Porque Esta relação de confiança. Exatamente, porque aquela relação de confiança fica já ali com foi um bom atendimento, é um bom vendedor, é um bom agente imobiliário, porque houve ali logo aquela relação ao início, aquela relação calorosa de empatia e a pessoa fica logo ali com aquela referência. Então tem todas as vantagens, todos os benefícios. Todas as vantagens. E não é preciso Sim. ser veterano para conseguir utilizar a técnica do rapport. Nós, no final, daqui a bocadinho, vamos perguntar à Petra aquilo que o Gilson me perguntou, que é como é que nós podemos criar rapport com o cliente, porque a nossa pergunta vai ao encontro disso. Vamos exatamente perguntar técnicas e dicas, mas vai ser a última pergunta. O Dr. Jorge Manuel Rocha não tirou por menos, Petra, e fez aqui um comentário que eu lhe vou fazer, porque surge o direto, a vantagem do direto é que isto não é uma aula, não é uma palestra, a vantagem do direto é vir aqui estas perguntas e ele diz assim, mesmo quando do outro lado não há empatia e quando a antecipação do comportamento falha, tenta-se arrancar um sorriso e não se deve conseguir que ele pôs entre aspas e depois reticências é seguir. O que é que a gente faz quando nós tentamos antecipar o comportamento, ou seja, não somos nós que não estamos a tentar ser empáticos, é o cliente, não está a dar seguimento. Deixa que eu diga que o Dr. Jorge Rocha trabalha comigo no meu escritório de advogados, portanto ele é advogado, deve estar a falar de um dos nossos 50 clientes que às vezes a gente não consegue arrancar sorrisos por diversas razões. O que é que a gente faz, Petra? É tentar todas as outras estratégias que existem e se nenhuma resultar, fizemos aquilo que podíamos. Uma coisa é certa, nós não conseguimos controlar o outro, nós não conseguimos dominar a outra pessoa, cada um é como é e claro que existem aquelas pessoas que são mais resistentes pronto, àquilo que nós temos para dizer ou para oferecer, etc. Mas existem existem diversas técnicas que podem ser utilizadas, o sorriso é uma delas e se ela não resultar existem outras tantas. Tinha isto aqui apontado, tinha isto porque vão-me enviando. Eu tenho aqui um terceiro telefone e vou vendo coisinhas que às vezes me enviam e não é aqui pelas lives. Sim. E uma das coisas que disseram é justamente isso. Sorrir é muito importante? Muito, é crucial. É uma das coisas é uma das dicas que eu tinha até para dar, sorrir. Abre portas. Abre portas, baixa as resistências, epá, é diferente. É totalmente diferente. É logo ali... Claro que há pessoas que não resultam, como é o exemplo que estavam aqui a dar, que são assim mais resistentes, mas à partida deve ser a primeira coisa que nós devemos logo fazer quando vamos ter com alguém. Não olá, nós temos de dizer olá. É diferente de dizer olá e olá. É totalmente olá com diferente. Um sorriso. Exatamente, claro. Exatamente. Eu agora não sei se eu perdi aqui um comentário do Instagram, mas se alguém... Eu não sei se a Cíntia queria dizer alguma coisa, eu perdi. Mas, Dr. Rocha, milagres a gente não faz, não é? Mas a Petra logo no início falou em ser positivo, porque o consultor imobiliário, e quem diz consultor imobiliário diz um comercial, diz um professor até, diz, olha, estou-me a lembrar hoje de uma pessoa que estava a fazer a escritura e que a cliente saiu aborrecidíssima, porque ele não só olhou para ela e disse, chegue-se para lá, assim muito antipático, aquela pessoa fechou ali todas as portas do mundo, se é que tem escritório aberto fora daquela instituição bancária, para aquela cliente um dia vir a falar bem dele, porque fechou, ele disse, não, chegue-se para lá. E ela nem estava muito perto, aquilo era uma mesa bastante grande, mas tem um bocado a ver também com aquilo que a Petra dizia, ser positivo, não é? Tu dizias logo no início, ser positivo. Exatamente. Porque se a pessoa está down, está triste, muitas vezes passar isso para o cliente já tem as dores dele. E quer ser ouvido nas dores dele.
Exatamente, exatamente. É assim, e algo que eu quero salvaguardar é que todos nós temos os nossos dias maus. Todos nós temos os nossos dias em que não nos apetece sorrir, em que não temos vontade de ser simpáticos. E pronto, eu própria por vezes também eu também faço atendimentos e além da psicologia tenho trabalho onde faço atendimentos e há dias em que estou mais down, como a Rita acabou de dizer, e não me apetece rir, não me apetece ser simpática porque simplesmente não me apetece. Mas tenho que respirar fundo e pensar, a outra pessoa não tem culpa, não tem responsabilidade nenhuma por aquilo que eu estou a sentir, então é shut down, desligar um bocadinho aquilo que eu estou a sentir e ok, agora tenho que estabelecer realmente uma relação com esta pessoa porque é uma pessoa que tem uma necessidade e ela se veio ter comigo é porque tem uma necessidade e eu tenho que atender esta necessidade. Tenho que ouvir a dor dela. Exatamente. Da forma mais simpática, senão nunca vai criar rapport. E é a tal primeira impressão. Mesmo que eu esteja num dia não, se eu não criar esta primeira boa impressão, se calhar vai ser difícil depois. Ou eu consigo recuperar, Petra, se eu estou num dia não, agora me ocorreu esta, mas eu já vou ler o que é que perguntam ali. Mas estou num dia não consegui criar rapport, porque não consegui, fui muito transparente. Eu consigo recuperar isso de futuro? Eu vou dizer que sim, porque também já me aconteceu. Agora, por exemplo, estou mesmo a pensar num caso particular, que lá está, eu estava num dia muito mau e reagi de uma forma muito drástica e no dia seguinte, quando eu estive mais calma, eu pedi sinceramente desculpa e disse mesmo, eu normalmente não sou assim, estava realmente num dia muito mau e peço desculpa pela minha atitude. E reverteu, ok? Aí consegui reverter a situação, mas lá está, reconheci e assumi e fui sincera. Porque não conseguimos sempre ser como gostaríamos de ser, mas pronto, aí a sinceridade e um pedido de desculpa pode ajudar a reverter a situação. Não vou dizer que é impossível, mas lá está, a primeira impressão conta muito, mas não, havendo ali alguma gralha, uma coisa que não corra tão bem no primeiro contacto e na primeira impressão, é possível reverter. A Olga comenta, treinar. Treinar. É o que tu dizias, treinar. A Petra já nos esclareceu, ela vai dar dicas daqui a bocadinho, mas ela já esclareceu que o rapport treina-se, a empatia treina-se. E podemos usar estas técnicas para tentarmos a empatia, atenção, antecipar na consultoria imobiliária, antecipar o comportamento do cliente, as respostas à objeção do cliente. O Dr. Rocha ele fez aqui um comentário, ele diz, conseguindo o sorriso, tendo tudo falhado, antes é porta aberta na certa. Você está poeta. Temos aqui a seguinte pergunta. Porta aberta na certa. Estabelecer rapport só serve para profissionais que trabalham com clientes? Não, eu posso estabelecer rapport com os meus tios, com os meus pais, com os meus colegas, com o meu chefe, com clientes, com toda a gente. Eu até estava a ver um exemplo estes dias, que se nós estamos numa conversa de família e temos uma pessoa ao nosso lado que só fala sobre ela, só fala sobre as suas conquistas, só fala sobre ela, eu quero falar e a pessoa interrompe-me, não está a estabelecer rapport e vai criar uma relação negativa. E atenção, isto é entre familiares. Porque nós não queremos estar perto de pessoas que só falam sobre elas, não queremos estar perto de pessoas que não sorriem, não queremos estar perto de pessoas que não nos escutam e que não criam uma relação empática connosco. Então, o rapport deve ser aplicado, ainda que não com o nome de estou a estabelecer rapport, mas o conceito em si, a aplicação estou a estabelecer rapport com o meu marido. Sim. Anda cá, meu filho, vamos estabelecer rapport. Não é isso, mas a prática e a estratégia em si devem ser aplicadas com qualquer pessoa com que nós queiramos ter uma relação positiva. Com qualquer pessoa que esteja à nossa volta. Uma pessoa que nós vemos na rua. Positiva. Sim. Consultores imobiliários que estejam-nos a ouvir, da porta aberta ou não, e não só, trabalhem com clientes e não só. Está aqui a resposta a esta pergunta que nos enviaram. Criamos rapport com qualquer pessoa, em qualquer momento do nosso dia. Está aqui a doutora Petra a nos explicar isso, porque esta relação positiva é muito importante. Se calhar, olha, eu ouso dizer, não sei se eu estou a dizer aqui uma bacurada, importante para a nossa felicidade. Eu até agora lembrei-me do exemplo que uma vez um amigo meu deu, até baseado num livro que eu vou até mostrar daqui a bocadinho, está aqui, foi com a senhora que lhe vende gelados.
que ele costuma ir lá sempre, vai lá sempre comer um gelado. Ele, por decorar o nome da pessoa, ser simpático com a pessoa, ouvir a pessoa, não simplesmente quer um gelado X e fica ali ao telefone e nem sequer dá atenção. Agora, quando ele vai lá, ela até lhe coloca mais, pronto, mais gelado e coloca-lhe mais, mais condimentos em cima. Exatamente, porque estabeleceu ali uma relação de empatia, ou seja, com qualquer pessoa nós podemos estabelecer esta relação. Não só, atenção, no ramo da consultoria imobiliária, não só com aqueles clientes potenciais vendedores ou com as visitas de compradores, que nós queremos fazer o fecho e apresentar a proposta, como a Petra dizia, e bem, mas o consultor, qualquer pessoa é um potencial cliente, porque em algum momento da sua vida pode estar vendedor ou comprador, ou pode estar vendedor e comprador. Estabelecer rapport com a pessoa que nos está a atender no supermercado, estabelecer rapport com a pessoa que nos entrega a criança na escola, estabelecer rapport com qualquer pessoa, acaba por ser importante, não é? Exatamente. Daqui da nossa conversa esta conclusão que eu tiro, e está a Olga a dizer verdade. Agora vamos para a pergunta tão esperada, que vai ao encontro daquilo que o Gilson perguntou aqui no Facebook logo no início, que é: que técnicas ou dicas posso utilizar para estabelecer rapport com o outro? Nós queremos ouvir dicas, queremos ouvir sugestões. Coisas e antes da Petra práticas, dizer, não é? práticas, antes da Petra dizer, para quem está a entrar agora na live, eu começo a olhar para um lado e outro, para quem está a entrar agora, por favor, sigam a porta aberta, porta_aberta_ imobiliária, para acompanhar as lives todas as quartas-feiras. Elas ficam gravadas no IGTV, no Instagram. Quem está a entrar agora no Facebook, faça like, por favor, Facebook, Porta Aberta Soluções Imobiliárias, para assistir outras lives, que nós estamos todas as quartas-feiras, a não ser nos períodos de férias, que a gente vai anunciando, mas ficam gravadas. A pergunta do Gilson, nesse sentido, Petra, o Gilson dizia, voltando para trás, como podemos criar rapport com o cliente? Vem justamente que técnicas e dicas posso utilizar. A palavra é toda tua. Conte-nos coisas e dê-nos sugestões. Esta vou mesmo ver pontinho a pontinho para não me escapar nenhuma. A primeira que eu tinha aqui é estabelecer o contacto visual. Olhar olho no olho. Não, ok, eu estou a falar e estou a olhar para o papel. A pessoa não vai criar conexão comigo, não se vai sentir conectada comigo, então estabelecer o contacto visual é logo uma das primeiras coisas que deve ser realizada. E como já dissemos aqui, o sorriso, ok? Sorrir é muito importante, ele desarma a maioria das pessoas e ajuda aqui a quebrar logo determinadas resistências. Ainda que a pessoa não nos queira ouvir, ainda que ela nos queira já dizer não, se nós formos a sorrir, pelo menos será um não mais simpático, ok? Então sorrir logo aqui na minha primeira abordagem. Outra coisa muito importante, chamar a pessoa pelo nome. Ok? Chamar a pessoa pelo nome. Eu sei que há pessoas que têm mais dificuldade em decorar o nome do outro, mas sempre que possível arranjar ali uma oportunidade para chamar a pessoa pelo nome, porque isso revela que eu me interessei por quem a pessoa é, interessei-me em decorar o nome dela, revelei interesse e ajuda logo a criar aqui uma conexão de uma forma imediata. Ninguém gosta de ouvir, como é que tu te chamas mesmo? Já me esqueci. Não gostamos, nós gostamos que nos chamem pelo nome. Então isso também é algo muito importante e que nós podemos utilizar como uma estratégia para aplicar aqui o rapport. Depois outra também que eu já referi, mas vou repetir, que é ser otimista. Pessoas otimistas transmitem mais confiança, transmitem mais segurança e nós temos mais vontade de estar perto de pessoas que são otimistas do que pessoas que são negativas. Okay? Então, sempre que possível, também manter aqui o otimismo. E eu quero chamar a atenção desde já que isto não deve ser uma coisa forçada, ok? Porque tudo aquilo que é forçado depois a pessoa acaba por não confiar na mesma. Então, isto deve ser algo feito de forma natural, não é sorrir assim, um sorriso forçado, ao otimismo. Não, de uma forma natural, de uma forma gradual, ir aplicando estas estratégias, ir incorporando no nosso discurso, e não de uma forma forçada, porque senão também não vai resultar, ok? Outra coisa, sermos pacientes e ouvir a pessoa até ao fim. Não interromper quando a pessoa está a falar, sermos pacientes, respeitar o timing dela, não querer forçar, não querer interromper, não. Deixar a pessoa falar à vontade e sermos pacientes também é algo que ajuda, porque a pessoa vai realmente sentir que nós estamos ali para lhe ouvir, ok? Outra, buscar coisas em comum que eu tenha com essa pessoa e pegar nessas coisas em comum. Eu até hoje
estava a ouvir um vídeo também, uma TED Talk sobre rapport, e era uma polícia que ela fazia as entrevistas aos terroristas. E ela própria estava a falar, como é que eu vou encontrar alguém em comum com um terrorista? Não é? E ela disse, nós os dois temos família, estamos neste momento no mesmo local, estamos no mesmo país neste momento, ambos temos família e ambos temos alguém que nós acreditamos. Apesar de acreditarmos em coisas diferentes, ambos temos alguém que acreditamos. Ou seja, uma polícia conseguiu identificar alguém comum que tinha com o terrorista e isso ajudou a estabelecer o rapport com ele. Nem que seja através Pô, da se ela família. identificou com o terrorista, imagina com o cliente. Sim, exatamente. Ou seja, todos nós temos pontos em comum e se nós introduzimos esses pontos em comum no nosso discurso, vai ajudar a com que a pessoa se identifique mais connosco. Ok. Para ali coisas que nós temos em comum. E isto até, por exemplo, em empresas ou quando nós vamos ter com um potencial cliente ou com alguém, se nós até fizermos uma pequena pesquisa antes, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, o que é que eu posso ter em comum com esta pessoa que eu possa utilizar quando estiver a ter aqui o primeiro contacto com ela? Olha, vi que você também estudou no sítio X, olha, vi que você também é da cidade tal, olha, vi que você... Ou seja, pegar aqui em pontos em comum também pode ajudar aqui a estabelecer o rapport. Okay. Cuscar a rede social, mas não é para cuscar, é para perceber com quem é que eu vou. Mas faz sentido, eu já tinha ouvido um consultor imobiliário comentar isso, eu fui ver a rede social para perceber mais ou menos com que linha me coso. Exatamente. Isso ajuda a antecipar, ajuda-me a preparar e traz todas as vantagens possíveis e imaginárias. Ok? Depois existe aqui uma técnica que é a técnica do espelho. Técnica do espelho, que pode ser assim um bocadinho, eu vou explicar. É basicamente nós imitarmos os gestos daquela pessoa, o tom de voz que aquela pessoa utiliza, o ritmo da respiração. Se ela cruzar a perna, nós vamos cruzar a perna. Se ela utiliza uma determinada expressão, nós podemos inserir essa expressão no nosso vocabulário. Eu até também, a pesquisar sobre este tema, até vi uma pessoa que às vezes as vendas são feitas online, e se eu vejo que a pessoa utiliza muita gíria, eu também posso incorporar a gíria no meu discurso, que isso também vai ajudar a que a pessoa se assemelhe mais comigo. E nós gostamos de estar perto de pessoas que se assemelham connosco, que são parecidas connosco. Então, não tira a nossa personalidade esse efeito espelho? Não. Porque basta, são técnicas que podem ser utilizadas. Imagino que por exemplo, imagino que é uma pessoa muito reservada, muito tímida. Se eu estiver ali, e isto e aquilo e não sei o quê, a pessoa não se vai identificar comigo. Assusta. Então, ainda que eu seja uma pessoa extrovertida, eu vou adequar o meu comportamento à pessoa que está à minha frente. Se a pessoa é uma pessoa muito extrovertida e que está muito sorridente, se calhar eu também posso sorrir, posso mandar uma piada no meio do discurso, porque é uma pessoa mais aberta a isso, ok? Então, basicamente, a técnica do espelho é eu adequar-me à pessoa que está à minha frente e, se eu conseguir, até mesmo imitar determinados gestos que a pessoa realiza. Atenção, isto aqui tem que ser usado com cautela, porque não é aqueles jogos de mímica e de imitação que nós fazemos com as crianças, não é isso. Estava a pensar nisso. Não é isso, mas é de uma forma muito subtil, gente. A pessoa está sentada. Exato, a pessoa está sentada e cruza a perna. Eu, a dado momento, o discurso também vou cruzar a perna. A pessoa está com a mão assim. Eu, a dado momento, o discurso também posso meter a mão assim. E a pessoa vai-se... É natural, é gradual, a pessoa vai-se conectando comigo. E isto para quê? Porque depois, isto é a técnica do espelho e depois eu vou conseguir conduzir a pessoa também. Eu vou até associar como se fosse uma dança. Que numa primeira parte da dança deixa-me ser conduzida. Na segunda parte, a pessoa é conduzida por mim. A partir do momento que eu lhe começo a imitar, não é? A espelhar, não é? O comportamento dela, ela também vai estar mais receptiva a espelhar as minhas ideias, a aceitar aquilo que eu vou dizer e a ser conduzida por mim. Ok? Então, isto é uma técnica que também pode ser aplicada. Sim, senhora. Até porque, agora cortando um bocadinho, porque eu queria ler só 2 comentários, Petra, vais dar mais dicas daqui a um bocadinho, cortando um bocadinho, repara, seja com a técnica do espelho, seja com o contato visual, seja com qualquer das dicas que tu estás a dar, nós estamos sempre preocupados com as necessidades do cliente. Exatamente. E lá, ouvir, temos 2 ouvidos e uma boca, é ouvir muito, e a Petra, o ouvir muito acho que é muito importante, não é? Isso é outra, já vais dizer mais, também. É, não é? A Cíntia Pinto fez um comentário que eu achei interessantíssimo e vou já ler aqui o do outro lado. Ela diz: hoje cruzei-me com um vendedor
que precisava assistir esta live. Cíntia, se Olha. quiseres contar, eu não faço ideia do que é que mas de certeza não criou rapport com a Cíntia. Porque se a gente pensa assim, olha, precisava perceber de rapport, é porque eu fiquei mesmo insatisfeita. Também eu me cruzei com uma pessoa assim numa escritura, Cíntia. Fazia imenso jeito a esta pessoa ouvir a Petra um bocadinho. Petra, enquanto tu começaste justamente a falar, na hora que tu falaste, eu ri porque vi o António Caracol fazer este comentário. Quando disseste o nome da pessoa, falarmos o nome, e se calhar nome e apelido, o Caracol diz assim, usar o nome da pessoa é muito importante para criar rapport. Mas depois o doutor Jorge Manuel Rocha, que eu conheço há anos, e sei que ele troca os nomes. Estou-me a lembrar de um cliente cujo apelido é Trigo e o doutor Rocha de vez em quando chamava de Farinha. Naturalmente. Ele troca mesmo, mas esta não é criativa, troca. E ele diz assim, a empatia surge até se trocarmos o nome da pessoa. Mas assim, isto não acho eu que não está escrito, pode até estar, mas aí a sinceridade e a transparência, eu também acredito que ela seja uma arma muito poderosa. E a pessoa até pode dizer, olha, desculpa, eu tenho mesmo muita dificuldade em decorar o nome das pessoas, não leves nada pessoal, não é nada pessoal, eu tenho mesmo dificuldade, mas lembra-me só o teu nome. Não é este, pois não. Sinceridade, transparência, acho que é crucial, não é? Eu não vou admitir que não consigo decorar o nome. Não, sempre sinceros, sempre, olha, eu tenho mesmo esta dificuldade em decorar o nome das pessoas, desculpa, repete-me lá o teu nome outra vez, já não me lembro. É este, não é? Sim, podemos abordar assim Admitir, a situação. claro que sim. Formas de abordagem, treino, eu sei das minhas dificuldades, treino, sim, não é? Já vais dar mais dicas. A Olga fez aqui uma pergunta que já me tinham feito aqui por mensagem e ela diz assim, e através do telefone? Que é uma coisa que utilizamos muito, é verdade. O consultor imobiliário procura FISBOS através do telefone, onde não existe contato visual. Como é que se cria rapport através do telefone? Já me tinham perguntado aqui se o tom de voz ajuda a criar rapport e que tipo de tom de voz, acho que vai ao encontro do que a Olga pergunta, mas deixo para te responder. Sim, aqui nós, sorrir também, mas sorrir, Petra, ao telefone. Eu sinceramente dou conta quando a pessoa do outro lado está feliz ou não está, ou quando a pessoa... O sorrir transparece na voz, nós às vezes não temos essa noção, mas quando nós estamos a sorrir, quando nós estamos felizes, não é, por estarmos a falar com aquela pessoa, isso transparece na nossa voz. Então, até mesmo ao telefone, sorriam, porque isso também transparece e passa uma mensagem para outra pessoa, ok? O tom de voz, até vai aqui também um bocadinho da técnica do espelho, porque nós podemos iniciar com o nosso tom de voz, a forma como nós falamos, normalmente, mas depois também ver como é que a outra pessoa fala e também espelhar o tom de voz que ela nos devolve, ouvir, ok? E aqui também é a escuta, é ouvir, temos aqui muito esse testemunho pelo que a outra pessoa está a dizer, aqui como é que nós podemos aqui pegar também pontos em comum, olha, vi até que também faz isto, faz aquilo, podemos introduzir também no nosso discurso, que basicamente o que muda fisicamente, não é? Se calhar aqui mais o contacto visual, é mais facilitado, nós aqui aplicamos a técnica do espelho, claro que é, mas pelo telefone também é possível, estamos atentos ao discurso do outro. Como é que nós podemos realmente mostrar que estamos a ouvir e estamos a escutar? A pessoa diz qualquer coisa e nós depois vamos pegar naquilo que a pessoa nos disse. Olha, há bocadinho disse-me isto. Isso vai fazer com que a pessoa realmente veja que nós estamos atentos, que nós estamos interessados. E esta deve ser a dica mais importante que eu também tinha aqui para nós, que é a escuta ativa. Que é nós escutarmos de verdade o que a outra pessoa nos está a dizer. Quantas vezes é que a pessoa começa para ali a falar e nós... sim. Mas a nossa cabeça está... E depois nós até vamos fazer uma pergunta que a pessoa já nos respondeu. Isso é o pior que pode acontecer. Aliás, hoje houve um brainstorm e eu comentava isso. Não se telefona, telefonemas importantes para clientes, por exemplo, e corrija-me se eu estiver errada, quando nós estamos no carro a ir para qualquer lado, eu estou concentrada na condução e faço um telefonema importante, é humanamente impossível que eu consiga me concentrar naquilo que a pessoa está a dizer e no discurso para combater as objeções da pessoa, eu tenho que estar concentrada no telefonema. Exatamente. Se calhar, Olga, é tudo isso que a Petra disse, sorrir ao telefone, tom de voz, tentar usar a técnica do espelho ao telefone, mas atenção, esta escutativa que a Petra diz. A Noémia, a melhor cabeleireira de Ney Martins e arredores, a Noémia Antunes está aqui a dizer que ela é perita em trocar nomes. Noémia, admite. Sim, exatamente.
Exatamente. Utilizem do humor até. Olha, desculpa, tenho mesmo este. É admitir, reconhecer, utilizar aqui do humor até. Isso vai fazer com que a pessoa crie mais relação connosco e veja genuinidade em nós, honestidade em nós, transparência em nós. Também ajuda. Está a Regina a dizer que até o nosso rosto, quando nós falamos, mostra o interesse. Portanto, se pessoalmente mostra o interesse, imagine, se nós fazemos já uma pergunta ou combatemos alguma coisa que a pessoa já falou, então, mas a senhora não me ouviu? Não é mesmo por telefone? Escutativa, usar a técnica do espelho. O Gilson está a dizer no rapport como o espelhamento é utilizado nas vendas. Para vender, como é que eu uso a técnica do espelho? Acho que é isso que ele quer saber. É isso. Também estamos atentos. Imagino que quando eu estou a vender numa loja de roupa, se a vendedora estiver atenta a como é que eu me estou a mexer, expressões faciais, também o tom de voz, porque existe sempre aqui uma conversa, existe sempre aqui uma conversa, para mínimo que seja, uma expressão que eu utilizo. Pode ser. Estava-me aqui a ligar. Pode ser utilizado assim. Em tudo existe sempre aqui um tom de voz. Em tudo existe sempre aqui uma palavra que a pessoa utiliza. Em tudo existe aqui uma postura, uma posição. Existe sempre alguma coisa que nós podemos mimicar, por assim dizer. Espelhar em nós. Existe sempre. Estamos atentos a esses detalhes. Eu vou deixar, para concluir a live, para a Cíntia mandar para aquela pessoa que precisava. Mesmo ouvir essa live. Para concluir, vou deixar as outras dicas. Eu imagino que ainda haja mais algumas dicas, mas a Olga voltou a perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante, e é importante para o consultor imobiliário. Perguntou a Olga, poderia ter sido qualquer um. Quando o cliente por telefone não nos dá qualquer oportunidade de chegarmos até ele. Nenhuma Como é que nós fazemos? É isso que ela está a dizer. Muitas vezes a pessoa diz, minha senhora, não quero imobiliárias, porque os consultores imobiliários telefonam para as pessoas que anunciam e que têm a ilusão de que conseguem fazer o trabalho profissional tendo outra profissão, não sendo profissional do imobiliário, obviamente não conseguem, têm outra profissão. A Petra é psicóloga, eu sou advogada, nós fazemos o nosso trabalho, o consultor imobiliário faz bem o dele, mas há pessoas que não têm essa noção. E que não querem pagar nem a tua consulta, nem os meus honorários, nem querem pagar a comissão do consultor imobiliário. E a Olga está aqui a perguntar quando nós não chegamos, quando o cliente não dá qualquer oportunidade. Tens alguma ideia, alguma sugestão? É assim, se eu já tentei fazer de tudo para falar, para explicar, há clientes que nós não vamos realmente conseguir, nós não vamos conseguir vender a todas as pessoas, realmente a pessoa corta logo ali. E não dá nem sequer uma oportunidade, pois nós temos tentado com diversas estratégias e com diversas técnicas, não tenho aqui soluções mágicas, peço desculpa, não tenho. Realmente ocorre-me uma coisa, não deu, não é? Ocorre-me uma coisa, está muito ocupada, a pessoa normalmente diz, estou muito ocupada, ou preciso desligar, ou minha senhora não quero, posso poder telefonar daqui a 15 dias? Também resulta. Se calhar protelar. Olga, sim, posso lhe telefonar daqui a 15 dias? Minha senhora, telefone. Daqui a 15 dias eu lhe telefono, até mesmo que telefonar. Posso telefonar daqui a uma semana? Posso telefonar para lhe dar os parabéns por ter vendido? Porque se calhar, se a pessoa está a fechar a porta hoje, Olga, ela pode estar no dia não que a Petra falou. Sim, também podemos pensar nisso. Há momentos em que eu estou menos propensa a receber. Eu, por exemplo, se me ligarem às 9 da manhã, eu até posso falar. Se me ligarem às 18 horas, já não tenho paciência para nada a essa hora, porque acabei de sair de um dia de trabalho e não quero ouvir mais nada. Olha, mas isto é uma dica. Pensem nos horários. Se calhar trabalhar prospectos telefónicos de manhã, nunca à hora do almoço e não ao fim do dia. Ou no meio da tarde. Mas ele pode estar a trabalhar. Qual é o melhor horário para si? Exatamente. Eu, a mim, às 18 horas, já não tenho paciência para ouvir nada. Não gosto mesmo, isso também pode, sim, por isso, sim, posso ligar mais tarde, qual é que é o melhor horário para eu ligar para si, ou posso ligar noutra data, exatamente. Está a Nádia a dizer, a pessoa tem que querer ajuda, da nossa parte, o que podemos fazer é deixar a porta aberta. Adorei, porta aberta, hoje estamos todos a deixar a porta aberta, a Nádia Tavares está a comentar isso, mas é isso. Sim, porque a pessoa pode até não estar a precisar, exato, pode até não estar a querer naquele momento, mas depois mais tarde até pode se lembrar, ok, eu tenho aquele recurso, aquela pessoa a quem eu posso contactar, então também é sempre bom deixar aqui esta primeira impressão positiva, ainda que a pessoa não receba logo de uma forma tão positiva.
Porque depois mais tarde ela pode Quem sabe lembrar essa de pessoa nós. se lembre. Mais tarde ela vai se Exatamente. lembrar, olha, essa senhora, eu fui tão antipático com ela ou antipática com ela. Olha, e afinal de contas esta pessoa até está a ser simpática comigo. Sim, Positiva. sim, exatamente. Mais dicas. Vamos terminar a live de hoje. Eu vou deixar aberto para a Petra dar mais algumas dicas para todos nós. Aproveitem se quiserem Bem, fazer mais alguma pergunta. eu só tinha aqui mais uma, até porque as outras já fui dizendo aqui, já falei da escuta ativa, a última que eu tinha era fazer elogios sinceros e específicos. Ok? Não fazer aqueles elogios superficiais, ou parece que só está-me a elogiar porque sim, mas não, se possível, pegar assim alguma característica que a pessoa tem, alguma coisa que a pessoa tenha dito, alguma coisa que nós possamos elogiar de uma forma específica, para que a outra pessoa realmente veja que nós tomamos a atenção àquilo que ela é, àquilo que ela fez, àquilo que ela disse. Ou seja, elogios, mas específicos e sinceros, não vazios e superficiais. E não precisa ser só sobre a pessoa. No campo do imobiliário até pode ser sobre o imóvel, Ai, a sim, zona. também. Sim, sim, também, também. Olha que boa dica. Elogiar, mas de forma transparente e sincera. A Nádia Sim, disse, não é? Ótima dica. A Nádia disse, se deixarmos uma boa base de relação terapêutica, a pessoa, quando estiver pronta, vai nos procurar. exatamente. Faz Exatamente. sentido. Já ficou ali com aquela referência. Fica ali o bichinho. Sim, Olga, Dr. Rocha, Gelson, fica ali o bichinho. Regina, em algum momento aquela pessoa, pois realmente esta pessoa é resiliente e é positiva e faz uhum. sentido. Esta boa base, gostei do entre parênteses terapêutica. Há alguém aqui que comentou que tu estás linda, agora perdi. A Marina, tão linda, e eu tinha que fazer este Ah, comentário. minha Marina, obrigada. A Israelita é pró neste assunto, é um bom exemplo. Sim, mas repara, é aquilo que a Petra dizia. Formação, treino, muito teatro, olhar-se no espelho, senão não Uhum. conseguimos. Exatamente. Fazer roleplay, treinar com colegas, antecipar aqui comportamentos dos clientes. Quanto melhor preparados nós formos, melhor sucesso vamos ter ali no primeiro contacto. Às vezes está-se muito ansioso para fazer os telefonemas ou o contato com os fisgos ou a prospecção, e se Uhum. formos despreparados era melhor não. É como os testes. Se nós não estudarmos ou estudarmos só de véspera, não Uhum. vai correr bem. Se não formos Exatamente. preparados. Uhum. Exato. Petra, como é que quer-se despedir da live de hoje? Quero agradecer. Quero só sugerir aqui um livro. Ele não fala sobre rapport, é um livro que não fala sobre rapport, mas que fala sobre muitas dicas e estratégias que podem ser aplicadas, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Fala aqui muito sobre o sorrir, o chamar a pessoa pelo nome, escutarmos o outro com interesse, então também pode ser aqui uma. Ai, agora perdi a palavra. Pode ser vantajoso aqui também este livro, que é bastante interessante nesse sentido. Que é Quem é o mesmo. autor? É o Dale Carnegie. Acho que é assim. É mesmo como fazer amigos e influenciar pessoas, que é tudo o que nós queremos. Influenciar pessoas, não é? Como Meu fazer aniversário é amigos. 29 de outubro. É mesmo muito, muito interessante, mesmo muito interessante o livro. E pronto, quero agradecer bastante pela oportunidade, por esta conversa, que eu vi mais como uma partilha do que propriamente eu vir aqui dar alguma coisa, mas foi uma partilha, também aprendi, também recebi, e quero agradecer muito e qualquer coisa estou à disposição. Petra, não. Aprendemos muito. É verdade que eu estou nisso há alguns anos, mas desde a primeira conversa que nós tivemos, nós temos sempre muito que aprender com relação de pessoas e Exato. assim. Costuma-se dizer uma expressão que é cada macaco no seu galho. Obviamente que a tua área é uma área muito específica, a psicologia, e eu percebi logo que tinha ali muito que aprender, porque se nós ouçam novamente a live, se nós pararmos para pensar um bocadinho as dicas que a Petra deu e aplicarmos, é que às vezes a gente ouve, a vida de hoje em dia é muito, muito dinâmica e acabamos por não aplicar. Exato, E aí exato. temos dificuldade em criar rapport, não concorda, Petra? Sim, totalmente. Estamos tão envolvidos ali no nosso corre-corre que nem prestamos atenção ao outro, que é a base do rapport, não é? Criar ali uma relação empática com o outro. Se nós não prestamos atenção ao outro, como é que vamos criar rapport com o outro? Não tem como. Não tem como. Muito bem, espero que tenham gostado.
Próxima Também semana, espero. Feng Shui. De certeza, eu gostei imenso desse bocadinho. Obrigada, Petra. Obrigada a todos que participaram, Obrigada. fizeram perguntas e comentários e tiveram-nos a seguir. Até à próxima quarta-feira, às 21 horas. Tchau. Petra, um Beijinhos, beijinho. tchau, tchau. Muito obrigada a todos e até Obrigada. quarta-feira. Tchau, tchau.